Prova amarela Enem 2021, questão 126. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a K vezes A ΔT sobre D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT é igual a A que multiplica ΔT dividido pelo produto D1 sobre K1 mais D2 sobre K2, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais comuns do mercado para as panelas são de alumínio, K 20 watt por metro Kelvin, o ferro, K igual a 8 watt por metro Kelvin, e aço, K igual a 5 watt metro Kelvin, combinado com o cobre, K igual a 40 watt por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de 1/2 da espessura em cobre e 1/2 da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Veja um exercício de enunciado longo, porém, o tema fala sobre a condução do calor, né? Então, o cara mostra para a gente aqui a relação de Fourier para a condução de calor em sólidos, né? Onde esse ΔQ, que é a taxa de calor pelo intervalo de tempo, representa o que a gente chama de fluxo de calor. E, logicamente, o que significa esse fluxo, né? É o quão rápido o calor atravessa a espessura desse material que é feito a panela. Então, significa que qual é a ideia, né? Quanto maior o fluxo de calor na panela, significa que é exatamente o que ele falou. Mais rapidamente o calor vai entrar e, com isso, os alimentos vão ser cozinhados mais rapidamente. Então, com certeza, quanto maior o fluxo de calor, eu vou ter também uma maior economia de gás. Essa é a jogada desse exercício e nós temos que ir em busca disso, né? E ele pede a ordem da nossa mais econômica para a panela menos econômica. Então, vamos com muita calma. Eu tenho 3 panelas. Uma panela de ferro, uma panela de alumínio e a outra com uma misturinha de cobre com aço. Então, vamos com muita calma, começando pela panela de ferro, beleza? Então, vamos calcular o fluxo de calor baseado nos dados que temos. Então, o fluxo de calor para panelas feitas com um único tipo de material, essa primeira relaçãozinha que ele coloca ali seria a condutividade térmica do material vezes a área da nossa, essa área de fundo, né, dessa nossa panela, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura da panela. Beleza. Como ele está colocando situações de comparação, nós vamos admitir que todas as panelas terão, além da mesma área, que é o que ele colocou como base aqui, tá? Elas têm a mesma espessura, como ele falou ali também, mas vamos supor que todas elas também fiquem submetidas à mesma variação de temperatura. Só assim nós vamos conseguir comparar a economia, tá? Então, nós não temos a variação de temperatura, não temos a área. Então, vamos lutar com as armas que temos. Então, veja, fluxo de calor em uma panela de ferro, como que ele ficaria? O K da panela de ferro vale 8. Então, o Tiagão colocou aqui, ó, 8 vezes a área que é desconhecida, vezes a variação de temperatura que é desconhecida, dividido pela espessura. Ele não falou a espessura, mas todas têm a mesma, vamos chamar de D. Então, assim é o fluxo de calor na panela de ferro, beleza? Vamos fazer a mesma jogada para a panela de alumínio, com muita calma, sem pressa, para você entender tudo certinho aqui no canal do Raciocínio Física, beleza? Lá vai eu então, ó. O fluxo se repete para panelas com apenas um tipo de material, coeficiente de condutividade térmica, área da panela, variação de temperatura que é submetida
e espessura da panela, beleza? Trocando os dados, vamos lá? Então, ficamos assim. O fluxo de calor na panela de alumínio fica coeficiente de condutividade térmica do alumínio. Ele coloca para a gente aqui, ó, 20, portanto, 20 vezes a área que é desconhecida, variação de temperatura que é desconhecida e a espessura que é desconhecida, porém todos têm o mesmo. Legal? A nossa última panelinha é a panelinha que combina cobre e aço. Então, nós temos um mix. Então, a forma de calcular esse fluxo, o Enem mostra que é de uma maneira diferente. E ele mostra como você deve fazer. Então, o fluxo de calor é igual ao quê? A área de fundo da panela, vezes a variação de temperatura que é submetida, dividido por essa soma, ó. Um pouco da espessura feita de um tipo de material, mais uma outra parte da espessura dividida pelo tipo de material que é feito, o coeficiente de condutividade de cada um, beleza? Substituindo os valores com muita calma, para que você entenda certinho, ficaria o fluxo de calor é igual. Vamos lá, a área é a mesma para todo mundo, a variação de temperatura é a mesma para todo mundo, porém aqui embaixo ficaria assim. Ele fala que metade da espessura é feita de cobre. Como é que eu escrevo isso, Tiagão? Você pode escrever assim, ó. 1/2 da espessura é feita de cobre. E o K do cobre entra aqui embaixo. 40, beleza? Bem na boa para você entender legal. Mais a outra metade, 1/2 da espessura, 1/2 de D, vezes a outra parte do aço, aonde o coeficiente do aço vale 5. Tá? Então, bem devagarinho para você não se perder. Então, o fluxo de calor nessa panela de cobre e aço ficaria A vezes ΔT, que divide D sobre 80 mais D sobre 10, beleza? Fazendo o mínimo múltiplo comum lá embaixo, para você não perder nenhum detalhe, tá? Aqui você pode facilitar, ó, multiplicar por 8 em cima e por 8 embaixo, para facilitar o seu mínimo. Então, aqui fica com a nossa base de 80, então em cima fica 9D sobre 80. Ajustando, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, o nosso fluxo fica 80 nonos, que multiplica a área, beleza? Vezes ΔT sobre o Dzinho aqui embaixo, tá? Então, esse é o fluxo de calor na panela feita de cobre, uma parte de cobre e outra parte de aço. Legal. Agora, vamos ver o que estava escrito lá no começo. Quanto maior o fluxo de calor na panela, mais rapidamente o alimento vai cozinhar e, por isso, mais economia de gás eu tenho. Então, veja aqui, ó, a área da panela de todas é a mesma. A variação de temperatura é a mesma. Todas elas têm a mesma espessura total. Então, o que vai determinar é realmente a relação dos coeficientes, né? Então, veja bem na boa que a panela de alumínio é a que possui o maior fluxo de calor, um fluxo proporcional a 20. Tá? Então, o alumínio é a panela que tem a maior economia, tá? Porque o fluxo de calor ali vai ser maior. Depois dela, temos a panela de cobre e aço. 80 dividido por 9 dá mais ou menos 8,8, tá? Então, o cobre e o aço vem como a segunda panela mais econômica. E a última, a panela de ferro, que tem um fluxo menor. Então, o calor demora mais para entrar, ou seja, eu preciso de mais gás para poder efetuar o mesmo cozimento, beleza? Então, a resposta aí, a letra B, uma questão bem trabalhosa, bem demorada. Até você concluir isso aqui, levaria um tempo, tá? Mas uma questão bem legal. Se você curtiu esse vídeo, curtiu essa resolução, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto e até o próximo encontro. Valeu!